Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda aqui do canal. Aqui é o Fernando do FPS Invest. Pessoal, hoje o nosso objetivo é decodificar, literalmente traduzir para o português claro, um dos relatórios gerenciais mais densos e importantes do nosso mercado, o do fundo imobiliário BRCO11, o Bresco Logística, com dados fechados agora em março de 2026. A nossa missão aqui é pegar aquela montanha de dados complexos, gráficos difíceis e transformar tudo isso em um conhecimento prático que você pode usar na sua estratégia. Para quem já acompanha o setor, é sabido que entender a realidade dos galpões logísticos é absolutamente crucial. Mas antes da gente mergulhar nos números, vamos alinhar a base. O que é exatamente o BRCO11? Bom, ele é um FI, um fundo imobiliário do tipo tijolo. O que isso significa na prática? A tese de investimento dele é comprar galpões logísticos físicos reais de altíssima qualidade e alugar esses espaços gigantescos para grandes empresas. Todo mês, o dinheiro desses aluguéis cai na conta do fundo e a gestão distribui esse lucro para nós, os cotistas, na forma de dividendos e, o melhor, isentos de imposto de renda. Na minha visão como analista, fundos de tijolo são a base, a verdadeira fundação de uma carteira de renda passiva sólida. Eles são incríveis porque unem duas coisas que a gente adora, a valorização do imóvel no longo prazo e aquele fluxo de caixa mensal pingando na conta. Então, puxa a cadeira, pega um café e vamos destrinchar o que está por trás da operação do BRCO11 para descobrir a verdadeira saúde financeira desse gigante. Olha só, bora dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Nossa rota está super bem definida para a gente não se perder. Vamos passar pelo cenário logístico macro, fazer um raio-x completo do BRC11, analisar quem são os inquilinos, mergulhar nos resultados e dividendos, avaliar os riscos com muita frieza e, por fim, fechar com a nossa parte de educação financeira. Vamos lá? Ponto número 1, o cenário logístico. Vamos entender o jogo no nível macro primeiro. Para começar, a gente precisa olhar para o mundo real. O setor logístico passou por uma transformação monumental, literalmente uma revolução, com a consolidação do e-commerce nos últimos anos. Cada vez que a gente clica em comprar no celular, existe uma infraestrutura física gigantesca e complexa que se movimenta por trás das telas. Sem galpões modernos e muito bem localizados, o comércio moderno simplesmente trava, não funciona. O que nos leva a uma pergunta um tanto quanto provocativa, e eu quero que você pense comigo. O que empresas gigantescas como o Mercado Livre e a BRF têm em comum? À primeira vista, parece que elas atuam em universos completamente diferentes, né? Uma é de tecnologia e varejo online, a outra é de alimentos. Porém, existe um elo inquebrável, uma espinha dorsal que une essas operações. Ambas dependem de forma vital de algo físico, palpável e extremamente caro de se construir. A resposta para essa pergunta é exatamente a ponte que conecta as marcas que a gente consome todo dia com os investimentos imobiliários que geram renda na nossa carteira. E a resposta está exatamente no que vocês estão vendo agora na tela. Olha a escala absurda dessa infraestrutura. O grande fato aqui é o seguinte: grandes empresas, na sua imensa maioria, não compram esses galpões. Elas preferem alugar. A leitura técnica que a gente faz disso é a otimização de capital. Pensa comigo. A terceirização do espaço logístico permite que essas empresas foquem 100% do dinheiro delas no próprio negócio principal, seja vender produtos na internet ou produzir alimentos. Enquanto isso, os investidores, através de fundos imobiliários como o BRCO11, entram com o dinheiro para financiar, construir e administrar o tijolo. É exatamente assim que um fundo logístico ganha dinheiro. O fundo adquire complexos monstruosos, com centenas de milhares de metros quadrados, capacidade para receber dezenas de carretas simultaneamente, piso que aguenta toneladas, e depois cobra aluguéis multimilionários dessas grandes corporações. É uma relação onde todo mundo ganha, e a infraestrutura se consolida como o coração do consumo nacional. Agora, a gente precisa falar de um conceito que é um verdadeiro game changer no mercado imobiliário atual, a logística last mile, ou traduzindo, a última milha. Vamos usar o nosso método 1, 2, 3 para que isso fique cristalino. Número 1, o conceito. Last mile se refere ao último trecho da cadeia de entrega, aquele salto final, do centro de distribuição até a porta da casa do consumidor. Número 2, um exemplo prático para fixar. Sabe quando você faz uma compra na internet de manhã e no meio da tarde o motoboy já está buzinando no seu portão? Isso só é fisicamente possível porque o produto estava armazenado em um galpão last mile, ou seja, um galpão colado na zona urbana, dentro ou muito próximo da cidade e não a 300 km de distância no meio de uma rodovia isolada. Número 3, e aqui é o que mais importa para você investidor, o impacto disso.
O relatório nos mostra um fato impressionante. 71% da receita do BRCO11 vem exatamente de ativos last mile. Na minha visão como analista, esse é o maior fosso competitivo desse fundo. Por quê? Porque terrenos gigantes perto de grandes centros urbanos são raríssimos, são caríssimos e a disputa por eles é brutal. Isso garante que o fundo consiga cobrar um aluguel mais caro e sofra muito menos com o risco de ficar com o galpão vazio. Muito bem, parte 2 dessa análise. Vamos fazer um raio-x do BRCO11 e olhar por dentro do portfólio deles. Abrindo o capô do motor desse fundo, a gente dá de cara com números de muito respeito. O fato puro e simples, o fundo possui hoje 14 propriedades espalhadas que totalizam 591 mil metros quadrados de ABL. Para quem está começando agora, a ABL significa área bruta locável. É a métrica padrão que a gente usa para medir o espaço que efetivamente pode ser alugado e gerar dinheiro. Para você ter uma ideia da magnitude, imagina dezenas e dezenas de campos de futebol lado a lado, cobertos. É gigante. Agora vamos à leitura desses dados. O fundo tem cerca de 23% dessa área total num raio de apenas 25 quilômetros da cidade de São Paulo. Isso é uma vantagem geográfica absurda. São Paulo é disparado o maior centro consumidor da América Latina. O grande pesadelo de quem faz logística hoje no Brasil é custo com pedágio e combustível. Estar colado no cliente final permite que o fundo exija um prêmio na locação, um aluguel por metro quadrado muito mais alto. E tem mais, na minha visão, um ponto que eu gosto bastante de observar. O fato do fundo ter 15% de potencial de expansão futura dentro dos mesmos terrenos. O que isso quer dizer? Que o BRCO11 pode crescer a receita, construir mais galpões de forma orgânica, sem precisar ir ao mercado comprar novos terrenos caros. Isso é um combustível excelente para o crescimento dos seus dividendos no longo prazo. Agora, a gente precisa olhar de onde vem o dinheiro, setor por setor, porque isso é o coração da análise de risco. Dá uma olhada nesse gráfico de divisão de receitas. O setor de varejo e e-commerce puxa a fila com quase 34%, logo atrás vem o setor de bens de consumo com 27%. O conceito que rege essa tela é um dos mais antigos e sábios do mercado, a diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Um exemplo prático. Imagina que o setor industrial do Brasil, por algum motivo macroeconômico, entre uma crise severa no ano que vem. Para o BRC11, a indústria representa apenas 14,9% da receita. Ou seja, os outros 85% continuam firmes, sustentando os pagamentos de aluguel. O impacto disso para o investidor é clareza, noite de sono tranquila e previsibilidade. A minha leitura sobre esses números é que o fundo está muitíssimo bem posicionado, atrelado a setores essenciais do nosso dia a dia, o que cria uma verdadeira blindagem na geração de caixa, mesmo quando a economia dá aquelas suas tropeçadas. Ponto número 3. Inquilinos e qualidade. Afinal, quem é que paga o nosso aluguel? Gente, no mercado imobiliário não basta você ter um galpão maravilhoso com piso a laser e pé direito altíssimo. Você precisa saber quem é que vai assinar o cheque todo mês. A força financeira dos inquilinos é o que realmente garante que o dinheiro vai pingar na conta do fundo e, consequentemente, na sua corretora. O fato que a gente tem aqui é o nível de inquilinos que ocupam esses imóveis. Nós estamos falando de logotipos de altíssimo peso, empresas formidáveis como BRF e Mercado Livre. A leitura técnica que a gente faz para avaliar isso se chama análise de risco de crédito. Pensa comigo no exemplo simples. Se você aluga um imóvel comercial para a padaria da esquina, com todo o respeito à padaria, o risco de inadimplência, caso venha uma crise, é bem alto. Agora, quando seu inquilino é uma multinacional com faturamento na casa das dezenas de bilhões, o risco desse inquilino simplesmente sumir e dar calote no aluguel cai drasticamente, chega perto de zero. Na minha visão como analista, possuir uma base de locatários que a gente chama de high grade, ou seja, inquilinos com altíssima qualidade de crédito, é o que dá ao BRCO11 um perfil muito mais resiliente e conservador dentro do mundo da renda variável. Isso traz uma paz de espírito inestimável para o cotista. E olha esse número na tela, 4,9 anos. Esse é o prazo médio remanescente dos contratos de locação. Vamos explicar tintim por tintim o que isso significa. Se a gente pegar todos os contratos do fundo e tirar uma média, o BRCO11 tem praticamente meia década de receitas já contratadas e formalmente garantidas para frente. Além disso, tem um fato importantíssimo no relatório. 37% desses contratos são do tipo atípicos. E aqui vale uma explicação de ouro para quem está investindo. O que é um contrato atípico? Num contrato típico, comum, a empresa pode rescindir, pagar uma multinha ali de 3 meses e ir embora. No contrato atípico, não. Ele é feito sob medida. Se a empresa quiser sair antes do prazo de vencimento, a multa rescisória geralmente equivale a pagar todos os aluguéis restantes até o último dia de contrato. É um contrato muito mais amarrado. O impacto disso para você? Uma previsibilidade fantástica de fluxo de caixa. Significa que por quase 5 anos, uma fatia enorme da receita do fundo está blindada contra surpresas ou quebras de contrato antecipadas. É segurança na veia para os nossos dividendos.
Vamos ao quarto ponto: resultados e dividendos. Chegamos no coração financeiro da nossa análise. É hora de traduzir todo aquele tijolo e os contratos em reais, dissecando a geração de caixa de março de 2026. Vamos avaliar essa tabela de forma bem parcial. O fato que temos aqui, o fundo gerou uma receita total impressionante de 21,3 milhões de reais no mês, sendo que a esmagadora maioria, 20,6 milhões, veio diretamente da receita imobiliária, ou seja, dos aluguéis puros, da operação fim do fundo. A minha leitura é que a máquina está rodando de forma extremamente saudável. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a última linha da tabela. Olha esse detalhe. Caixa acumulado não distribuído de 35,3 milhões de reais. Isso equivale a mais ou menos R$ 1,96 por cada cota do fundo. O que isso quer dizer? Pela lei, um fundo imobiliário é obrigado a distribuir pelo menos 95% do lucro apurado no semestre. Mas, ao longo do tempo, a gestão reteve inteligentemente um pequeno percentual permitido e formou esse caixa gigantesco. Na minha visão de mercado, isso atua como um verdadeiro colchão de liquidez, uma reserva de emergência de luxo. Se no futuro a inflação der um salto ou um inquilino atrasar, ou até mesmo se um galpão ficar vago de surpresa, a gestão pode usar essa poupança para não deixar o seu dividendo mensal cair. É uma ferramenta de suavização que evita sustos e protege a sua renda passiva. Chegamos no queridinho de todo mundo, o Dividend Yield. O relatório mostra um yield de 9,6% anualizado, o que representa um aumento de 65% desde o IPO, o lançamento do fundo. Mas vamos aplicar o nosso método didático aqui. Primeiro o conceito. Dividend Yield, ou DY, é a taxa de retorno que o fundo paga em dividendos para você em um ano, sempre calculada com base no preço que a cota está sendo negociada hoje. É o quanto rende do mundo dos FIIs. Segundo, a leitura do dado. Entregar 9,6% ao ano, limpo de imposto de renda, com galpões de primeira linha, é um excelente patamar, e esse crescimento constante mostra que a gestão conseguiu repassar a inflação nos contratos. Terceiro, o impacto para você e como a gente traduz isso em estratégia prática. Vamos fazer uma simulação de renda. Com esse retorno, estamos falando de aproximadamente 0,8% ao mês isento. Se o seu objetivo financeiro for receber R$ 500 todos os meses caindo na sua conta só desse fundo, você precisaria de um capital investido na casa dos R$ 62.500. Ah, Fernando, minha meta é R$ 1.000 por mês. Então, o patrimônio alocado precisaria ser de R$ 125 mil. E para uma meta já bem robusta de R$ 3.000 de renda passiva mensal para pagar contas sem depender de salário, o investimento seria de aproximadamente R$ 375 mil. Eu gosto de mostrar essas simulações para você ver o poder do tempo e do aporte. É assim que a gente escala o patrimônio para literalmente comprar liberdade no futuro. Ponto número 5. Avaliação de risco. Vamos prestar bastante atenção no indicador de vacância. Aqui a gente precisa tirar o pé do acelerador do otimismo e olhar para o risco de frente. O número que está pescando na tela é 11%. Esse é o índice de vacância física do portfólio. Mas o que significa vacância física, Fernando? Simples. É a porcentagem da área total dos galpões que está completamente vazia, sem nenhum inquilino alugando. Por que esse é um risco? Porque um espaço vazio causa um impacto duplo, um efeito sanfona negativo no fundo. Primeiro, o lado óbvio, não entra aluguel. Segundo, o lado oculto. Ele drena o caixa porque o fundo continua tendo que pagar as despesas de manutenção, IPTU, condomínio e segurança daquele galpão abandonado. A minha leitura atual sobre esse dado: 11% é o nível que acende uma luz amarela no painel. Não é o fim do mundo, não é desesperador para um fundo diversificado, mas exige que a gente acompanhe os próximos relatórios com uma lupa. O lado bom da moeda? Se a gestão conseguir alugar esses 11%, cada metro quadrado locado entra como lucro puro na veia do fundo, o que pode dar um belo salto nos dividendos. Por outro lado, se a vacância continuar subindo, a receita fatalmente vai sofrer contrações. Indo um pouquinho mais a fundo nesse assunto do risco, o relatório abre o jogo e mostra exatamente onde essa vacância está mais concentrada. O fato nu e cru, lá na propriedade de Bresco Canoas, no Rio Grande do Sul, existe um buraco, um espaço vago bem considerável de mais de 17 mil metros quadrados. Para você ter ideia, só esse pedaço vazio representa 3% de toda a área bruta locável do fundo. A leitura que a gente faz desse dado aponta para o que chamamos de vacância friccional mais persistente, ou um gargalo comercial específico daquela região no momento. Porém, para a gente ser totalmente neutro e justo com os dados da gestão, o relatório também informa que já existem conversas preliminares, negociações ativas para alugar cerca de 10 mil metros quadrados desse espaço vago. Na minha visão como analista, esse é o grande radar para os próximos meses. Se a gestão conseguir de fato converter essas conversas num contrato assinado com um bom inquilino, vai mitigar uma parte enorme do risco atual do fundo. Esse é o tipo de detalhe que separa o investidor que só olha a cotação daquele investidor profissional que entende o fundamento do ativo. Ponto número 6. Agora a gente vira a chave para a educação financeira prática e como construir a sua estratégia.
Bom, até agora a gente fez um mergulho profundo nas engrenagens, nos motores e nas peças do fundo BRCO11. A gente viu ABL, vacância, inquilinos. Mas, sendo muito honesto com você, analisar um relatório de forma brilhante perde totalmente o sentido se a base da sua vida financeira não estiver muito bem cimentada. A gente precisa transicionar a visão agora, saindo do microscópio em cima de um ativo para olhar o macro, a construção da sua carteira e do seu patrimônio. Existe uma progressão lógica que é inegociável se você quer ter sucesso na bolsa. Passo 1 é exatamente o que acabamos de fazer, sentar e entender os dados profundamente. O passo 2 é ter a frieza de reconhecer e precificar os riscos, como a vacância e o tipo de contrato. Porém, o passo 3 é onde 90% das pessoas tropeçam: organizar as finanças pessoais antes de aportar em renda variável. Cara, não adianta nada receber um dividendo isento incrível do BRCO11 se nos bastidores você está pagando juros de cheque especial ou se não faz ideia de quanto dinheiro entra e sai da sua conta. A fundação da casa precisa estar sólida como uma rocha para aguentar o peso de um portfólio de investimentos. E essa imagem na tela ilustra perfeitamente qual deve ser o primeiro passo. Para quem ainda não conseguiu montar essa fundação sólida que eu mencionei, o e-book Ordem nas Finanças em 10 Dias é o guia prático ideal. Sabe quando está tudo meio bagunçado, sem direção? Ele foi desenhado para cortar o juridiquês e focar só no que importa, execução imediata. Ele vai te ajudar a mapear todos os seus gastos, colocar um curativo nos vazamentos de dinheiro e preparar o seu orçamento de forma super rápida e eficiente para você finalmente começar a sobrar dinheiro para os investimentos. É o passo 0, indispensável. Para quem tiver interesse em dar esse pontapé inicial, o link para acessar esse material está aqui na descrição do vídeo. Depois de arrumar a casa com aquele primeiro material, a evolução natural é proteger o seu capital. É aí que o e-book Renda Fixa Estratégica entra em cena. Investir com inteligência não é só escolher fundos imobiliários. Exige que a gente entenda como domar as taxas de juros, usar a inflação a nosso favor e escolher títulos de crédito que funcionam como uma âncora de segurança. Pensa assim: fundos imobiliários como o BRCO11 são o motor de renda do seu patrimônio, mas a renda fixa bem montada é o cinto de segurança que reduz a volatilidade de tudo e te deixa dormir tranquilo nas crises. É conhecimento vital para o balanceamento da carteira. E claro, quem quiser aprofundar nessa estratégia de proteção, o link também está aqui embaixo na descrição. Agora, eu compreendo perfeitamente que para muitas pessoas só ler materiais ou assistir vídeos não é suficiente. Tem horas que a gente precisa de alguém pegando na nossa mão e apontando o caminho. Se você sente que não consegue controlar seus gastos, se todo mês o dinheiro some e você não faz ideia de para onde foi, se as dívidas estão tirando o seu sono ou se você só quer começar a investir, mas tem muito medo de errar e quer uma orientação profissional dedicada, a minha consultoria individual pelo método Caminho da Liberdade Financeira é o passo indicado para você. É uma mentoria próxima focada em destravar o seu potencial de acumular patrimônio com total segurança. As informações e os contatos para a gente bater um papo sobre a consultoria também estão aqui na descrição do vídeo. Para a gente fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo essa provocação na tela. Informação sem execução é apenas entretenimento. Veja bem, a gente passou os últimos minutos dissecando galpões do Mercado Livre, entendendo que o fundo tem uma vacância de 11%, detalhando contratos atípicos, analisando o dividendo yield, mas tudo isso só vai ter real valor se você aplicar esse conhecimento em uma estratégia de vida coerente. E eu preciso deixar isso extremamente claro. Toda essa nossa análise tem caráter estritamente educacional. O meu objetivo aqui é ensinar você a ler os dados, interpretar o mercado e criar independência nas suas decisões. Isso não é uma recomendação de compra nem de venda do BRCO11. O investimento inteligente depende sempre de entender o próprio perfil. Se essa verdadeira aula gratuita trouxe clareza e agregou valor na sua jornada hoje, por favor, me ajuda com aquele like aqui no vídeo, porque isso é o que faz o canal crescer. Se inscreve agora no FPS Invest para não perder os próximos raios-x de FIIs e já comenta aqui embaixo qual é o próximo fundo imobiliário que você quer ver dissecado aqui no canal. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise.